Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Tá 1. E, neste momento, estamos começando a trabalhar aí dicas para o segundo dia do Enem. E vamos começar por Química. Eu sou o Kim Matheus. E antes de eu apresentar aqui os convidados / colegas, queria agradecer todos os professores da Rede H Plus, do Grupo H Plus. Isso em BH... Rio de Janeiro, São José dos Campos, enfim, que vão também dando os feedbacks. A gente espera que vocês possam vir aqui qualquer dia, tá bom? É isso. E para falar de Química, temos aqui à minha direita, professor Fábio Bueno. Yeah! E à minha esquerda, professor Edu Dias. É sangue no zóio, faca na caveira. Sabia que ele ia falar isso. Seguinte, para começo de conversa, assim, para gerar engajamento... E a pessoa está aqui com a gente vendo e ouvindo. O que o aluno deve esperar da prova de Química no Enem este ano? Vai ser igual? Vai ser diferente? O que cai? O que não cai? Enfim. O que vocês acham? Por favor. Eu acho que vai ser tradicional. Tá? Eu tenho a expectativa de que a tradição do Enem vai ser vista de cabo a rabo em toda a prova de ciências da natureza. Química, talvez uma questão ou duas no máximo que saia um pouco do padrão tradicional, entendeu? De situação contextualizada no texto, um comando bem claro e alternativas muito diretas. Né? Então eu aposto numa prova tradicional, tá? Muito longe do padrão da densidade da Unicamp, né, porque essas questões do Enem já foram testadas, já estão aí, então não vejo grandes surpresas para a prova de Química da Natureza. Eu concordo, porque a prova do Enem, ela não é elaborada como nas outras bancas por encomenda, né? Então, você tem uma FUVEST que é elaborada esse ano. Então, e ela não tem o modismo, né, Fábio? Exato. Né? Da hora, então, tipo... por conta disso, ela não fica suscetível aos temas do momento, assim. Então, é diferente como, por exemplo, a Unicamp no ano de 2020, melhor, a Unicamp 2021, teve muitas questões envolvendo a Covid. Aí o pessoal reclama que a prova do Enem, não abordou o tema da Covid. Não abordou porque as questões elas não são elaboradas no ano. Elas são elaboradas por uma equipe técnica que faz isso ao longo de vários anos. Uhum. Então, o banco de questões do Enem, ele foi elaborado ao longo da última década. Hoje dizem em torno de 60 mil questões, né? Exato. Embora eles tenham dito que o banco estava meio que se esgotando e que era possível que algumas questões esse ano fossem reutilizadas dos anos anteriores, é importante que o aluno saiba que não significa... que muito provavelmente eles não vão usar questões que caíram no Enem corrente. É provável que eles usem naqueles Enems que foram aplicados em... PPL, mas também aquelas reaplicações que foram feitas em algumas cidades específicas. Sim. Né? Uhum. Teve um problema no Enem lá em Santarém, no Pará. Então é possível, como não foi aplicado no país inteiro, que ele seja usado agora no país inteiro. Teve um problema aqui no interior de São Paulo, nessas cidades aqui, então aí é possível que agora ele seja usado. É um banco muito vasto de questões. Então, não é uma prova elaborada a toque de caixa em 2 meses. O Enem nunca foi uma prova modista, né? Nunca chegou uma prova, não há de se esperar, por exemplo, temática sobre a guerra da Ucrânia, né? O que pode ser feito é ter uma questão relacionada à radioatividade, à fissão nuclear, né, que já está pronta em função dos problemas dos ataques na usina nuclear e na Ucrânia ter Chernobyl, uma série de características correlatas, mas não em função específica de uma questão provida para a temática da guerra da Ucrânia. Né? Então, acho que ela vai ter uma toada muito tradicional, né? Então, não tem que se preocupar na véspera. Qual é a grande dica do Enem? Descanse, velho. Descanse. Eu acho que assim, vou aproveitar aqui o gancho que o Edu deu, do porquê que eles acabam fazendo isso. A gente tem que pensar que a prova do Enem, ela não é pensada apenas para ser um exame vestibular. Ela é pensada para ser também um método complementar de exame vestibular, como, por exemplo, a Unifesp usa. A Unifesp não usa o Enem de maneira exclusiva para fazer a seleção dos seus estudantes. Então, ela é complementar.
E algumas são um método alternativo. Putz, o vestibular deu errado, por algum motivo. Como, por exemplo, o vestibular da UFO esse ano teve um problema de energia e... Teve. E o aí pessoal usou o celular e tal. Aí teve que ter uma reaplicação. Não, foi a única vez que eu vi uma segunda chance de fazer uma primeira fase, né? Eu não me lembro também de ter... Eu não... Teve não um recordo. Enem, uma vez que teve uma vazão de prova e tal, sim, aí ficaram sim. sabendo. E aí Ou teve gabarito, foi né? uma reaplicação. Uma reaplicação. Sim. Mas aí, o que a Federal de Uberlândia poderia ter feito? Poderia ter usado as notas do Enem como método alternativo. Durante a pandemia isso aconteceu muito. Exato. Agora, muitos alunos param para se perguntar, será que é justo você usar o Enem? Por exemplo, tem aluno que usa para o SISU Enem de 2020 para concorrer para vagas agora... 2021 para as vagas de 2023. Aí o cara fez o Enem em 2022, ele vai concorrer com a nota dele do Enem em 2022, vai concorrer com a nota de um cara que fez o Enem em 2021. Tudo bem. Porque a prova, ela é pensada com questões que não utilizam o contexto do momento. As questões do Enem, elas são pensadas para ser aplicadas em qualquer época. Os textos do Enem são textos universais. São textos que são atemporais. Uhum. Então, ela pode ser aplicada em qualquer momento. E, logicamente, que a teoria de resposta ao item traça uma régua que torna justa o cálculo da nota. Porque se perde essa abordagem conteudista, né? De eu sei muito ou sei pouco, né? Então, essa questão da universalidade, né? Essa régua que você falou, faz com que as várias abordagens tenham tecnicamente o mesmo peso, independente se você tenha 1, 2 ou 3 anos atrás. Então, por exemplo, o cara estava muito antenado nos problemas de 2022. Quais são os problemas de 2022? Bom, sei lá, a gente teve eleição, então se discutiu muito a questão de fake news. Teve a guerra na Ucrânia. Então, puxa vida, esses temas estão muito em voga. Quais eram os temas de 2021? Putz, 2021 estava com a questão da vacinação. Puxa vida, então o cara que estava muito antenado com os temas de 2021 e já não estava antenado com os temas de 2022, isso pode ser um problema? Não, isso não vai ser um problema, porque a prova do Enem não é uma prova que fica antenada com os temas do momento. Ela utiliza temas que são universais, temas que são gerais, temas que sempre estão presentes na nossa sociedade. E assim, falando em temas universais, quais são esses temas clássicos que o aluno pode esperar? Eu acredito o seguinte, bom, se a gente pega aqueles aplicativos de questão que a gente usa muito para fazer prova e tudo mais, faz lá um levantamento desde do Enem reformulado de 2009. Concentrações de soluções disparado, assim, 40% de todas as questões que caíram. E depois, por que esse tema cai muito? Porque a prova do Enem não é uma prova de conteúdo. É uma prova de resolução de problemas. De problemas do cotidiano. Então, você precisa abordar conteúdos que permitam essa resolução de problemas. Que não seja o conteúdo frio por ele mesmo. Então, sem dúvida, quantificação, né? Vai, gente, vamos colocar aqui em termos gerais. Regrinha de 3. A química é muito mais do que uma regrinha de 3. Às vezes são 2. Boa. Regra de 3 encadeadas, né? Então, assim, a concentração de soluções é um assunto que cai muito. E depois temas que abordam energia. É isso que eu ia dizer. O assunto ligado à termodinâmica em si, né? Processos endotérmicos, exotérmicos, e muito assintosamente relacionados a combustíveis. Né? A relação com energia-massa, energia-mol, né? Trazer um pouco a atmosfera científica para a comparação de gasolina e etanol, né? A questão da relação do balanço energético com o balanço de preço do combustível, né? Então quando o álcool tiver 70% da gasolina, né? Então tem várias abordagens de questões de Enem abordando exatamente essa característica de energia ligada ao cotidiano, né? Acho que assim dá para delinear da seguinte forma. Relação entre massa e energia, quem compara 1 quilo de gasolina e 1 quilo de álcool. Volume e energia, 1 litro de gasolina, 1 litro de álcool. Mol e energia. Mol e energia. Volume, preço, massa e preço, mol e preço e
volume gás carbônico, quantidade de gás carbônico que é gerado. Qual combustível para a mesma quantidade de energia libera menos gás carbônico? Qual combustível para a mesma quantidade de energia libera mais gás carbônico? Isso aí é uma questão muito presente. E é um tema, Kim, que nunca sai de moda, né? A questão é universal. As questões relacionadas a gás carbônico, né? Nunca sai de moda. Então isso pode estar ligado diretamente a uma questão de química verde, química no meio ambiente, como a Unicamp falou, né, do carbono neutro, né? Sim. Que é um tema que não é abordado especificamente no conteúdo programático. Mas se você relacionar, por exemplo, pegada de carbono, se você relacionar, por exemplo, crédito carbono, não estamos falando em carbono propriamente dito, nós estamos falando em gás carbônico. Gás carbônico. Tudo que se refere a gás carbônico na natureza. Então, o gás carbônico é um assunto, sabe, atemporal, muito relacionado à energia, muito relacionado a questões ambientais, a efeito estufa. Isso, né? Problemas ambientais, acidificação dos oceanos. Exato, assim. exato. Você diz porque da biologia sempre aparece. Assim. Assim, isso também está constando lá na Lei de Diretrizes do Enem, que o Enem ele também não deve servir só como um método alternativo ou exclusivo de acesso à universidade, mas que ele também precisa funcionar como um indutor de mudanças no ensino médio. Daí na redação que você tem uma abordagem que você tem que fazer a interpelação no final, né? Tem que apresentar uma proposta de intervenção. Exato. Mas assim, por exemplo, a gente tem um método, a gente discute muito isso na sala dos professores, né? De todos os livros de química, parece que nenhum se diferencia na maneira como ele elenca os conteúdos. Se a gente olhar todos os livros de química, coloca a mesma ordem de conteúdos. Primeiro volume ensina lá química geral, segundo volume físico-química, terceiro volume química orgânica, e a ordem dos conteúdos sempre é a mesma. Físico-química, começa lá com soluções, propriedades coligativas, termoquímica, eletroquímica, cinética, química... Enfim, nunca muda. Agora, o Enem, ele nos provoca a ter uma nova abordagem, um novo método de ensino no ensino médio, que seria orientar o ensino a partir de problemas. Então, por exemplo, CO2 é um baita nó que une biologia, que une geopolítica. Você estuda o CO2, a partir dele você consegue destrinchar muita coisa. Por isso, é uma questão que o Enem gosta, é um tema que o Enem gosta. Porque a partir dele você consegue discutir problemas, né? E apresentar uma resolução do ponto de vista de várias matérias que ele aprende no ensino médio. Então ele pode resolver problemas de CO2, falar, putz, eu aprendi isso aqui em biologia. Sim. Vai discutir CO2, putz, eu aprendi isso aqui numa aula de geopolítica. E aí, logicamente, usar o conhecimento de química mesmo. Isso aqui eu aprendi numa aula de estequiometria. Tudo bem, você fez a conta, mas e depois, para você poder achar a alternativa correta? Você usou o conhecimento de química, você fez a estequiometria, você descobriu lá que a gasolina emite mais gás carbônico para a mesma quantidade de energia que o etanol. Agora, para você analisar as alternativas, você usou um conhecimento que você teve da aula de geopolítica, porque ele usou o contexto de pegada de carbono, ou você teve que saber que o gás carbônico é utilizado como matéria-prima da fotossíntese. Ele aprendeu isso na biologia. É a interdisciplinaridade. Exato. Assim. Esses temas o Enem gosta. Não é o calcule, faça a La FUVEST, por exemplo. O calcule é um passo. A FUVEST é uma linha de pensamento de laboratório. Né? É o laboratório no dia da prova. Né? Eu costumo dizer que a química é uma ciência experimental, a prova não. Então, como você traduz o experimental na prova? O Enem, ele não é uma ciência experimental, é uma ciência social, né? Com abordagem de problemas, de contextualização. Mas de alguns anos para cá, principalmente depois de 2009, vem se acentuando o fato de você ter que aplicar conhecimentos científicos, técnicos mesmo, do conteúdo de sala de aula para resolver. Vocês não perceberam que subiu o nível? Subiu. Comparado antes de 2009, sim. Subiu. Ciência da natureza, eu senti isso. A gente percebe questões muito direcionadas, né? Citaria, por exemplo, questões de eletrólise em solução. Tá? Ele tem que saber quais são os produtos, independente da contextualização. Né? Teve o problema, aquele do nonano, naquela famosa química orgânica. Nanokid. O nanokid.
que perguntava qual era a classificação, onde estava o carbono quaternário. Ele tem que saber o conteúdo propriamente dito. Já caiu uma questão sobre mecanismo de reação numa bromação de um componente orgânico, né? Então, apesar de ter toda essa contextualização, a química e a ciência da natureza, você também pode falar pela bio, Kim, a ciência da natureza hoje exige um alto nível de conhecimento técnico também. Então, o Enem ele ainda consegue hoje, nessa idealidade, de balancear adequadamente. Ele está hoje entre a Unicamp, que foi muito contextualizada, muito reflexiva, e o pragmatismo da FUVEST. Então, hoje, por isso que eu falei, vai ser uma prova muito tradicional. O equilíbrio entre a contextualização e a aplicação técnica. Não dá para abrir mão de uma coisa ou de outra para a prova do Enem. Assim, eu acrescentaria dizer uma coisa. A prova do Enem, ela é uma prova que mede a proficiência do estudante em resolver problemas daquele assunto. Eu sempre falo para os estudantes o seguinte: quando você vai fazer um teste de proficiência, do tipo TOEFL, Cambridge, ele mede habilidades. Então, no caso da língua, habilidade do quê? Habilidade de escrita, habilidade de leitura, habilidade de audição, habilidade de fala. São 4 habilidades que você mede. Mas para quê? Para saber se você sabe, se você consegue se comunicar. Esse é o objetivo. Se você consegue se comunicar. No Enem, eles não vão fazer uma prova de química. Eles vão fazer uma prova de ciência da natureza. Isso. Então, eles vão ter que resolver problemas. O foco da questão, do item que a gente fala, é o problema. O conhecimento que ele tem de química, o conteúdo que ele tem de química, vai ser utilizado. Vai ser uma ferramenta para. Uma ferramenta. Perfeito, vai ser uma ferramenta. Ele não é o fim. Ele não é o fim. Como é da FUVEST. Exato. Mas ele é o caminho, né? Que é aquilo que o Edu estava falando. Não. Tá entre a FUVEST, em que o conhecimento é o fim, e a Unicamp, que tá ali super contextualizada. Então o Enem é esse cara que tem questões é fato. Tem questões que é o conteúdo pelo conteúdo. E geralmente essas questões são as questões que acabam tendo um menor índice de acerto e, portanto, vão ser consideradas mais difíceis. Que é onde o aluno de alta performance avança, né? Exato. Porque ele vai matar o exercício exatamente por implementar o conteúdo propriamente dito. E aí a gente compara, por exemplo, com um teste de proficiência no inglês. Pô, você vai fazer um teste de proficiência, ele vai colocar a questão contextualizada. E ali ele vai medir se o cara tem conhecimentos de gramática, se ele sabe conjugar os verbos da maneira correta, se ele sabe usar os verbos auxiliares da maneira correta. Agora, vai ter questões de proficiência, conforme você vai subindo o nível, que vai ser puramente destaca lá um termo da oração e fala qual que é a classe gramatical a qual pertence esse termo. Pô, tá sem contexto nenhum. Sim. Essa é a questão do Enem. Você vai ter questões super contextualizadas, você fala, isso aqui é conhecimentos gerais, né? Não precisa ter feito um cursinho para ter resolvido essa questão. É engano seu, porque você estudou pra caramba que você achou essa questão fácil. Isso. E conforme você vai avançando, essa questão aqui, às vezes não é uma questão difícil pelo conteúdo, é difícil pela leitura. Opa! É difícil pelos gráficos, é difícil pela tabela. É difícil porque tinha muitas regras de 3 para fazer. E mesmo para quem faz por análise dimensional, a linha da análise dimensional fica enorme, né? Tendo vários fatores ali para você multiplicar, o cara se embanana todo, era para colocar mol por grama, o cara coloca grama por mol, e aí se embananou todo. E aí você vai tendo questões de nível mais difícil. E as questões geralmente mais difíceis são aquelas que... Eu me lembro de uma do fosgênio, não sei se você lembra dessa questão, que ele colocava num contexto de esterificação. Porque, principalmente na bioquímica, a gente fala muito de esterificação não usando um ácido carboxílico, mas usando um ácido fosfórico. E aí o moleque ficava na dúvida assim, caramba, como é que vai formar o éster aqui se eu não tenho ácido carboxílico, tenho ácido fosfórico? E aí no éster não aparecia C-O, aparecia fósforo com dupla O. Essa questão era difícil pra caramba. Privilegiava quem? Privilegiava um aluno que leu muito de bioquímica. Foi mais curioso em bioquímica. Aí você tá ouvindo a gente falar, professor, pelo amor de Deus, não sabia dessa. Tudo bem errar essa. Não é verdade? Porque essa é difícil. Porque essa é difícil. Então vai ter uma questão super difícil lá. Não adianta você querer gabaritar
Assim, não tem essa necessidade. Mesmo para passar, em medicina, o FMG, o FRJ, na USP, por exemplo, que saiu via SISU, mas você dá para entrar via Enem. Não precisa gabaritar as ciências da natureza. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Abrir mão, pensando assim em Enem, abrir mão de algumas questões faz parte do jogo. Perfeito. Não vira questão de orgulho, porque a gente vê o aluno, né? Às vezes fala, eu sei isso, estequiometria, eu sei, eu vou fazer, e fica ali enrolando. Meu. Não conseguiu fazer, já era, né? Meu? Vamos fazer uma conta simples. São 5 horas na prova de ciências da natureza e matemática, são 5 horas, certo? 5 horas são 300 minutos. 300 minutos por 90 questões, você regra tem aí... de 3. Vai com calma, cara, só da biologia. Vai dar os seus exatos 3 minutos por questão. A prova do Enem tem que ser uma prova muito estratégica. Sabe? Você não pode, no meio da prova, falar assim, eu vou deixar essa questão para depois. Quando você, no meio da prova, chega a essa conclusão que você vai deixar ela para depois, você já associou a qualificação dela como uma difícil. Isso. Entendeu? Se você vai deixar ela depois, você tem uma carga de 45 questões de matemática, junto com uma carga de 45 questões de ciências da natureza. Na hora que você bate o olho, você percebeu, o comando está mais ou menos, não conectei com as alternativas. E o texto está confuso, se eu, que sou um aluno de alta performance, estou com dificuldade, então ela já veio com esse carimbo de dificuldade alta. Então é a questão que eu tenho a liberdade de chutar naquele momento. Porque senão a gente corre o risco, durante a prova, do efeito sanfona. Você passar 3 ou 4 horas fazendo 70 questões e 1 hora fazendo 20. Quando você faz isso, você perde o crivo do que é fácil e que é difícil. Exato. Você perde a distinção disso e você acaba jogando fora esse discernimento no final da prova e perdendo questões fáceis e talvez até acertando questões difíceis. Edu, eu troco elas por elas. No Enem, por causa do TRI, isso não funciona. Isso. Então, você ter uma prova consistente ao longo do tempo, marcando, tá ok? Rotineiramente o ponto onde você está na prova com o relógio. Sim. E aí, como você disse... Tem a marcação do fiscal lá, dá ter pra, a coragem daquele momento e falar assim, não, eu não preciso gabaritar essa. Essa é uma questão difícil. Então tá no meu portfólio das questões que eu vou errar. Difíceis. Pronto. Exato. E tá tudo certo. O que não pode é você chegar no final, por causa da aceleração do pensamento, né? Que você fica aquela adrenalina, aquela coisa, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Você perdeu o crivo da questão fácil e acaba perdendo ela. Porque você chutou. E você chutou uma difícil e acertou. Não funciona assim no Enem. Então é uma prova de muita consciência, de estratégia. Exato. Que você tem que assumir a sua estratégia no começo e seguir até o final, cara. Segura na mão de Deus e vai. Exato. Se você treinou a estratégia, exato, né? Exato. Eu acho não vai querer trocar no meio do caminho. E a minha opinião é a seguinte também. O Edu tá corretíssimo no que falou. E acrescentar o seguinte, Edu. Confiem que você... Tem uma autoestima elevada, caramba. Isso. Confiem que vocês são estudantes de alto nível. Uhum. Vocês estudaram pra caramba. A gente é testemunha que vocês estudaram pra caramba. E, gente, é sério. É sério. Vocês... Se vocês não sabem, se tá difícil pra vocês, pode ter certeza. Tá difícil para todo mundo. Se tá difícil pra vocês, tá Sim. muito difícil pro resto. Escuta só o que eu vou te dizer. O Enem não leva desaforo pra casa. Entendeu? Então, se você quer brigar com uma questão, você vai tomar pancada. Vai. Entendeu? O Enem fala assim, você brigou com essa? Entendeu? Não vai responder 5 fáceis. Exatamente. Então, ouça essa frase. Guarda isso. O Enem não leva desaforo para casa. Se você começar a bater numa questão, porque você quer que ela resolva a sua vida, cara, ele vai te bater 5, como ele falou, 5, 10 vezes. Então, percebeu uma dificuldade, cara, aluno de alta performance já enxerga a dificuldade nela, já enxerga a limitação, ela já veio com o caminho da dificuldade. Então, cara, desencana, cara. Vou falar uma coisa pra você. A gente, professor, a gente fica muito orgulhosinho assim quando vai fazer uma prova, né? E eu gosto de fazer a prova do Enem, eu vou fazer a prova agora, nas próximas semanas. Em 2018 foi a última prova que eu fiz. Eu faço a cada 2 anos. Eu fiz 2018, aí eu não ia fazer 2019, ia fazer 2020, veio a pandemia, acabei não fazendo. Uhum. Aí eu tava fazendo uma prova de matemática. Eu falei, sou bom em matemática, não sei o quê.
Aí tem aquelas questões ferradas de probabilidade, em que você tem várias etapas. Você fala, não, eu vou fazer. Questão de geometria, não, eu vou fazer. E você fica um tempão fazendo aquelas questões. Conclusão. Não deu tempo de terminar a prova. 15 questões no final. 15! Tive que chutar. Porque eu também, na parte de ciência da natureza, também quis namorar a questão. Questão maravilhosa. Sim. Não deu tempo, cara. Deu tempo e errei um monte fácil. O aluno ele tem uma... E isso é até uma questão inercial nossa, né? Nós somos professores, a gente quer que o aluno, sabe, tenha aquela entrega clássica, né? Eu leio o texto, eu olho o comando, vejo as alternativas e monto a resolução, né? E fico orgulhosão disso, né? Na CNTP, né? Entende? É isso. Toda aquela Coloca coisa, não é verdade? fórmulas. Na hora do vucu-vucu de um Enem, cara, você tem que ser absolutamente direto. Tipo, é muito comum nas questões de natureza que você não precise ler o texto. Então, é muito comum você ir para o comando, sabe? Ou Entendeu a pergunta. Olha para as alternativas. Cara, funcionou? O que vem na sua mente? Ela é fácil, pronto, acabou. Confia em si e vai embora. Olhou o comando, viu as alternativas, precisou do texto, primeira coisa, ela já não é mais fácil. Entendeu? Você precisa de algo a mais para poder estruturar a sua resposta. Foi pro comando, viu a alternativa, precisou do texto, não conectou, cara, não precisa da lisura da resolução. Não precisa ser, na CNTP, o resolvedor de questões. Eduardo Dias, o resolvedor de questões. Não, velho, nós precisamos ser práticos. Exato. Tá? E direcionar o comportamento para que o conteúdo, não só o conteúdo conceitual, mas o dialético mesmo, né? O cognitivo possa interpretar da melhor maneira aquelas questões, porque no final o TRI ele vai passar a régua e vai nivelar todo mundo. Então, ser estratégico em relação a isso faz toda a diferença. É importante o aluno, como o Edu falou, né? Caso você não esteja muito a par, toda a questão do Enem ela é dividida em 3 partes, né? Um texto base sempre tem. Sempre tem. FUVEST nem sempre tem. Não. FUVEST, às vezes, ela coloca lá. Analise o gráfico. Não, mas às vezes é mais simples e super conteudista, digamos assim, né? Super voltada para o objeto de conhecimento do conteúdo em si. Então, por exemplo, uma solução saturada pode, letra A, ter baixa concentração, ser eletrolítico. Você tá entendendo? Uhum. Então, acabou. Não tem um texto base que te contextualiza. Edu, eu discordo um pouquinho do que você falou de analisar diretamente a ordem de comando. Sabe por quê? Porque às vezes tem um estudante que o texto base serve para contextualizar. E aí, se ele entra contextualizado na questão, a ordem de comando faz um pouco mais de sentido. É lógico que se o cara é super bem preparado, a ordem de comando já é suficiente. O que é a ordem de comando? Texto base, o último parágrafo antes das alternativas é a ordem de comando. E aí vem as alternativas. A sua dica é ótima, acho que para o cara que realmente domina o conteúdo. Só que se o cara tá preparado e aquele conteúdo ele não domina, é um estudante bem preparado, ele pode passar em medicina, mas ele não domina aquele conteúdo, ele pode ser penalizado por não entrar na questão contextualizada, você tá entendendo? Não, eu entendo. Mas se a gente olhar estatisticamente, você vai perceber que em 80% dos casos, o grau de acréscimo de conteúdo que o texto dá é mínimo. Sim, sim. Entende? E às vezes acontece do texto, pelo menos na biologia, já vi algumas vezes, o texto vem falando de A, e o comando verbal é B. B. Acontece isso na química? Essa questão que eu comentei no começo da nossa conversa sobre, tá tudo bem, entendeu? sobre Assim, eletrólise. mas isso acontece. É um texto longo que fala sobre a relação de uma pilha de sulfato de zinco com uma eletrólise aquosa do hidróxido de alumínio. E fala do impacto ambiental, tal, não sei o quê. Ponto, parágrafo, travessando outra linha. Considerando a eletrólise aquosa da salmoura, responda. Ou seja, o texto base ia confundir o cara. Exatamente. Isso tem. Não, tem tem isso. de tudo, né? Tem isso. Sim. Perfeito. Ô, Matheus, eu posso carregar meu celular aqui? Nosso diretor? Pode levantar aqui? Então, tá bom. Fica tranquilo. Toca o barco. Então, não, sem dúvida. Por quê? Porque aí o cara, ele poderia
se ele não fizesse uma leitura tão atenta, ele ia falar, peraí, eletrólise de quem? Do sulfato de zinco? Você tá entendendo? Tipo, ele ia ficar meio assim, ixi, aí o ânion oxigenado, não, ele poderia realmente se confundir. Perfeito. Mas são poucas as questões, né, que o texto, ele não... Assim, o texto, tradicionalmente, ele contextualiza. Isso é um fato, Fábio. Concordo com você E ele plenamente. coloca os dados Ele pro contextualiza em todos os casos. Mas nem sempre, e eu diria, na grande maioria das vezes, ele não agrega tanto valor para a resolução. Por isso, assim, eu ainda defendo a minha, tá? Eu defendo a minha. Porque, assim, eu defendo a minha, assim, não isentando a leitura. O que eu penso é o seguinte, se você lê o comando e se conecta com as alternativas, muitas das vezes você já resolve o problema ali, que é a característica da questão fácil. Né? Se você precisa do texto, quer dizer que tem alguma coisa no texto importante para isso, que te inviabilizou olhando só as alternativas e o comando. E aí passa a ser média ou difícil. Porque assim, quando a gente fala que o Enem mudou e que ele voltou-se mais para uma questão... as questões são mais voltadas para o objeto de conhecimento, as questões são mais conteudistas, significa que no texto você vai ter dados para você, principalmente nas questões que envolvem estequiometria. No texto você vai ter dados, então você vai ter que fazer coleta de dados no texto. Aí faz muito sentido você ir lá, ler a ordem de comando e falar, putz, calcule o ΔH. Comparando as reações, percebemos que a variação de entalpia é maior. Pô, se calcular a variação de entalpia, você vai precisar de quê? De calor de formação. Aí você vai buscar as informações. Aí você vai buscar os dados. Porque um dos fatos de você ler o comando é que você já descobre o que não fazer. Né? Então, um exemplo desse, se o comando é sobre ΔH, você já sabe que não é uma questão de pilha, ou uma questão de eletroquímica, ou uma questão de tabela periódica. E aí você, sabendo o conteúdo de ΔH, mesmo que você não consiga fazer as alternativas, você tem um direcionamento mais assertivo durante a leitura do texto. Porque você vai lá só pela coleta, né? Porque o Enem tem muito disso de, sabe, contar muita história, da contextualização e tal. E a minha grande preocupação é a gente achar que no texto está a resposta. E não necessariamente isso acontece no Enem. No texto não está a resposta. Então, muitos alunos têm essa questão da formalidade do texto, como na grande maioria dos vestibulares, né, o texto é extremamente importante, mas no Enem isso não é uma realidade tangível. Sim. Né? Então, assim, talvez se eu puder fazer uma meia retificação, é assim, não apostar tanto no texto como uma fonte de caminho para a resposta. Não que não seja necessário lê-lo. Exato. Mas talvez lê o comando e vai para o texto já direcionado para aquilo que você acredita que vai precisar. Eu acho legal assim, a questão do texto, porque ele contextualiza o conteúdo. Ele vai não é o conteúdo ali, pelo conteúdo. Porque assim, tem muito aluno que fala assim, para que eu tenho que aprender isso? Para que eu tenho que aprender? Por que o Enem cobra isso, tá entendendo? Só que o texto dá uma justificativa do porquê você aprende aquilo, né? Então, por exemplo, tá lá nas diretrizes do Enem que precisamos entender a ciência como a força motriz da transformação do mundo. Então, cara, você precisa entender que remédio é o que faz a gente viver muito hoje. Os tratamentos que a gente tem, que a tecnologia de prevenção de doença... tecnologia que a gente está usando agora aqui. Pô, isso é ciência, velho. Isso é ciência. E ela é nascente nesses conteúdos básicos que a gente ensina na escola, que a gente ensina no cursinho. Então, esses conteúdos básicos vão ser aplicados dentro de um contexto e aquele texto está lá mais para uma justificativa, né? Só para não falar, tá vendo? Isso que você aprendeu não é inútil, cara. Isso que você aprendeu não serviu só para você passar no vestibular. Isso que você aprendeu tem uma justificativa aqui no mundo que a gente vive. Sim. Percebe? E entender também que a ciência, ela é resultado de uma construção humana histórica. E isso é muito abordado no Enem. Muito. Muito, muito, muito. Geralmente o contexto das questões é em descobertas científicas, né? Então coloca lá, Marie Curie com a radioatividade. Beleza, depois ele vai cobrar a lei das emissões radioativas. Mas estava lá um contexto em questão da Marie Curie. E aí sobe a hashtag no Twitter no dia, né?
Aprendi no Enem. Aprendi no Enem. Que Sempre os tem. diários da Marie Curie emitiam radioatividade depois de 50 anos. Sempre tem, no Twitter da vida. Aí o aluno Aprendi no Enem, boa. Bem lembrado isso. Ele fica revoltado, porque legal, tinha esse texto, mas no final tinha que saber que a partícula alfa tinha massa 4 e numerador com 2. Era isso que tinha que saber. Mas você entende, assim, talvez esse término de frase sua seja a principal fonte do meu argumento. Não, você tá Porque certo. na hora o aluno não está pensando nisso. E assim, eu concordo plenamente com você, da importância que tem isso. Né? Mas dentro de um exame, né? dentro do histórico de um aluno que tem entre 17 e 22 anos, né? Que traz em si a cultura de que ele tem que decidir a vida dele naquelas 5 horas. Tem uma carga emocional Né? Uma pesadíssima. Perfeito. Ele não Entendeu? tá pensando que nem a gente que... Ele vai pensar onde? Que Depois, questão linda. Que questão linda, né? Nesse formalismo de resolução de questão. Né? Com 3 minutos, né? Ele não tem... Se ele tiver a pretensão Ele não quer saber se a questão de é linda ou contextualizar... não. Ele quer matar a questão. Exato, cara, exato. Né? Então, com 3 minutos, ele não vai ter o tempo preciso para, tipo, enaltecer Sim. todo o embasamento. Isso acontece pós-prova. Puxa, olha essa questão. Na hora que ele senta com a gente, fala assim, puxa, olha essa abordagem. Aí a gente explica para ele, essa abordagem é disso, é disso, é disso. Tá ok? Tem essa conotação, tem essa relação com a bio, tem essa relação com a física, tem essa aplicação geopolítica. Mas naquele momento, entendeu? Ele quer ser prático, né? E a praticidade dele é que vai gerar a motivação dele para entregar um resultado positivo. Sim. Né? Esse nosso romantismo, né? A gente, sabe, monta uma lousa, tal, não sei o quê. O aluno fala assim, e aí, qual que é a resposta? Né? Qual que é a resposta? E como você falou, as questões mais difíceis são aquelas que você não necessariamente vai ter muita conta para fazer. Isso é um problema pro cara. Tem gente que gosta de selecionar questões difíceis pelo conteúdo. Ele percebe que é uma questão de estequiometria e fala, é difícil, vou pular. Não é bem assim. Estequiometrias, eu sempre ouço isso. Mas não é bem assim. Porque o que é uma questão de estequiometria do jeito formal? Ela te dá uma equação, não necessariamente balanceada. Se for mais difícil, é aquela que vai precisar balancear, mas geralmente não, o Enem sempre dá a equação balanceada. Então você tem uma equação balanceada, você tem os dados da questão, que são quantidades, de uma substância, e aí ele pede uma quantidade da outra substância, geralmente de um produto formado ou de um reagente consumido. Só isso que pode ser pedido. Toda a questão do Enem envolve rendimento ou pureza, ou os dois juntos. Essa é a questão formal. O que aconteceu nas 2 últimas provas do Enem? Ele dá a proporção sem a equação química. Para que serve a equação química? Para você ter a proporção molar. E a partir da proporção molar, se transforma a proporção molar na proporção da questão. Massa-massa, massa-volume e tudo mais. A questão do Enem já deu lá. 25 litros de vinhaça produzem 40 litros de etanol. Não lembro os dados da questão do ano passado. Acabou, já te deu a proporção. É uma questão simples. Depois a gente analisou nos microdados do Enem. Uma questão simples. Foi a única questão de estequiometria do ano passado. Ela teve mais de 50% de acerto. Explica pra galera aqui o que são os microdados. Os microdados são dados emitidos pelo INEP. Dados pequenos. Pequenos. São o quê? Principalmente, isso que eu olho nos microdados, né? Ele coloca lá a intenção dos estudantes quando eles se inscrevem no Enem, situação econômica dos estudantes, aquelas questões que vocês respondem. O formulário inicial ali. Quantas geladeiras você tem em casa, quantos micro-ondas tem em casa, qual a renda familiar, se tem o pneu tudo é isso. Firestone ou Goodyear. E aí o que eu analiso principalmente é porcentagem de acerto. Isso. E ele coloca a porcentagem... Por questão. Por alternativa, né? Também. Ele coloca lá, item 50 da prova amarela. Item A teve 14% de acerto, de escolhas. Item B teve 25% de escolhas. Aí, qual que é o correto? O item D. O item D teve 60% de escolha. Pô, se ele teve 60% de escolha, o correto teve 60% de escolha, 60% das pessoas acertaram. Então, significa que foi uma questão fácil. Sim. Uma questão fácil, teve mais da metade das pessoas acertou aquela questão. O que é uma questão difícil? Aquela que 10% acertou. Sim. Essa questão não foi um lixo, não vou dizer isso aí, mas
Foi difícil. Não serviu para selecionar. Mas todo mundo errou. E quem acertou, provavelmente... vamos falar desses 10% que acertaram. Tem uma porcentagem de chute. Muito grande. Muito grande. E é isso que o TRI analisa, né? Sim. Consequentemente, o valor dessa questão... É menor. Vai ser menor. Vai ser menor. Então, não necessariamente questões de estequiometria têm um baixo índice de acerto. A questão do fosgênero é uma questão de orgânica. De orgânica. E foi difícil, teve um baixo índice de acerto. Porque é o tipo da questão que quebra o paradigma tradicional, né? Que você tem que usar a sua ferramenta para construir um outro tipo de conhecimento. Né? Fazer uma adaptação do conceito que você tem para um outro tipo de molécula. Tanto é que não é uma questão de resolução. É uma questão de interpretação de molécula. Porque aí, né, eu caindo em incoerência, né? Aí você precisa do texto. Porque ele te contextualiza. Exato. Mas aí era uma questão difícil. Mas eu concordo com isso você. que eu te falo, porque aí você precisa do texto. Quando Sim. você olha a questão, você tem as 5 alternativas e as 5 estruturas, você já sabe que tem alguma coisa no texto que vai te direcionar a elas. Porque as alternativas, elas não se apresentam de uma forma clara. Então aí eu retomo o meu argumento. Você vai para o comando, você vê as alternativas. Então, como não é uma questão fácil de direcionamento de resposta, você tem que ir para o texto. E aí o texto vai te contar, beleza? Se a cadeia ela tem que ter os grupos metílicos, não sei se eram metílicos ou etílicos. Era metílico, que ele falava de silenciamento, né? Que é uma questão que colocava de epigenética e falava de silenciamento de sequências genéticas. Sim, que geralmente. de gene. Então, mas quando você resolve ela com os dados técnicos do texto. Mas olha que interessante. Entende? Edu, Apesar da contextualização. Né? se o aluno viu não sei, um professor deu uma aula extra, o pessoal do H+ fez uma programação para falar de epigenética. Uhum. E uma das principais formas de silenciamento é por metilação. O cara, às vezes, ele poderia não saber o que é uma metila. Mas se ele viu esse episódio, esse podcast, ficou na cabeça dele. Silenciamento, metilação, ele ia lá. É que eu acho que na questão ele colocava as fórmulas estruturais. É isso. Aí ele tinha que reconhecer a metila. Uma baita questão interdisciplinar, você percebe? Sim. Em que ele usou um conhecimento, vamos dizer assim, bem raso de química, reconheceu uma metila, mas ele foi contextualizado dentro da linguagem da biologia. Mas quem tá nos assistindo agora tá se perguntando, eu não tinha percebido isso. Entende? Na hora ali, né? No calor Sabe? do momento. Ele não percebe isso. Então, esse talvez seja o grande nó do Enem. Se ele começa a perceber muito, ele começa a tangenciar o tecnicismo da questão, que ele precisa por causa do volume de informações, é estressante, também ele acaba sofrendo o efeito sanfona e acaba perdendo a característica de discernir se a questão é fácil ou difícil. Né? Essa questão que está discutindo é uma questão difícil. Uma questão top pra caramba. Que poderia estar muito bem numa prova de FUVEST, cara. Sim. Poderia estar na prova da FUVEST. Então, exigia pra ele. Mas, como ele precisava de mais informações e tal, ele começou a não enxergar os conteúdos nas alternativas. Usa a alternativa que se acredita e segue adiante, cara. Tem... Nas questões de química... Igual tem, por exemplo, muito no primeiro dia, linguagens e humanidades ali, uma alternativa que ela está correta, mas ela não condiz com o que foi perguntado ali, ou com o comando verbal. Existe isso na prova de química? Não, ela é uma afirmativa correta. Ela é correta, mas não foi o que foi Se você perguntado. observar ela isoladamente aquela afirmação seria correta. É uma afirmativa certa, mas não responde ao contexto. Não condiz. Eu não me lembro, tá ok? De uma análise assim. Acho que todas as alternativas da química têm distratores suficientes para... Eu me lembro de uma questão, que acho que foi do Enem 2018, de tabela periódica, que ela falava do nióbio. E ela perguntava sobre características, reatividade química. Qual substância dava a tabela periódica e perguntava qual elemento apresentava a mesma reatividade química, uma questão assim.
E uma das alternativas, ela colocava o subnível mais energético correto relacionado ao elemento, mas não era o que ela estava perguntando. Mas não é comum. Não é comum. É bem exceção. Porque assim, a gente pega... Acabou o primeiro dia. Gabaritos de vários cursinhos. Cada um tem um gabarito. É muito divergente. Nas ciências da natureza não tem essa divergência, né? É muito raro. Sabe por quê? A única coisa que já pode acontecer é não ter gabarito. Mas sim. raramente com divergências alternativas. Teve uma de química verde alguns anos atrás que deu um chabu grande. Demorou assim, mas depois todo mundo entrou em um consenso. É uma questão que falava sobre a rota que era mais verde. Aí o cara tinha que entender que a rota mais verde... É uma questão que dá pra você abordar com lei de Hess, né? Dá pra você abordar com lei de Hess. Você pode ter uma reação química em 3 etapas, uma reação química em 5 etapas. A rota mais verde é aquela que tem economia atômica, que usa menos átomos e que utiliza átomos que não sejam de elementos tóxicos. Que foi o tema da primeira questão da prova da Unicamp esse ano. Né? Mas são temas muito recorrentes, né? São temas muito recorrentes. E, assim, é muito difícil acontecer isso no Enem, por quê? A prova do Enem elaborar uma questão do tipo Enem é muito difícil. É muito difícil. Reparem, as questões elas trazem um negócio chamado de paralelismo sintático semântico. O que significa isso? O que é isso aí, bicho? O que significa isso? As 5 alternativas. Paralelismo sintático semântico. Pô, eu não sei nem falar isso. As 5 alternativas, elas colocam, por exemplo, as 5 alternativas colocam a mesma palavra. Paralelismo sintático. Tô tentando. As frases estão na mesma ordem sintática. Conseguir. Então, por exemplo, ela não vai colocar assim. Vamos colocar de uma maneira bem simples. João é bobo. Alternativa letra B. Bobo é João. Bobo é João. Feia é Maria. Tá entendendo? Uhum. Ela coloca todas as alternativas. Sujeito, verbo, predicado na mesma ordem. E quando você observa o nome de uma substância tá numa posição, na outra alternativa é o nome de outra substância. Na outra alternativa é o nome de uma outra substância. Aqui na letra A tá o nome de um processo de transformação, tá oxidação, embaixo vai estar redução, na outra vai estar precipitação. Então, você tem uma questão de realmente enxergar. É muito difícil de você elaborar uma questão assim. Então, elaborar frases e nas alternativas longas que vão dar margem para diferentes interpretações, isso é difícil de elaborar. Sim. Por isso que as questões de química, as alternativas são letra A, acetileno, letra B, etileno, letra B, são substâncias. São substâncias. As alternativas são números. Isso não dá margem para você ter diferentes interpretações. Uma coisa que nas ciências humanas acontece muito. Primeiro dia demais. Você tá entendendo? Por quê? Porque você vai ter ali essa questão das questões serem... Paralelismo sintático semântico. Repara, as questões elas Verdade. são... Você não vai ter assim, na letra A, poder... Por exemplo, a ordem de comando. Podemos inferir que, letra A, o gás carbônico é... Um oxiácido. Um oxiácido mais potente do que papapá. Letra B, SO3. Sim, não vai ter Você isso. não vai ter isso. Sim. É isso que eu quis dizer com esse termo esdrúxulo que eu usei aqui. Não, muito bonito. E Nunca vou esquecer. E aí você percebe Vou ensinar isso na primeira aula do ano que vem. Paralelismo Próximo episódio eu vou começar com paralelismo sintático. Sejam bem-vindos ao novo episódio do paralelismo sintático semântico. Boa, gostei. Vai virar corte isso. Vai virar corte. O Enem tem paralelismo sintático Nas semântico. alternativas. Nas alternativas. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estavam falando aí, eu estava pensando. Segundo dia, vocês recomendam que os nossos alunos eu digo porque todos são nossos alunos, né? Eles começam por ciências da natureza, começam por matemática, pensando mesmo assim em alta performance, preciso fazer lá 90% da prova, enfim. O que vocês recomendam? Começa por matemática, começa por ciências da natureza, o que vocês falam? Ou o que vocês acham mesmo assim, de fato? Segundo dia é uma prova muito cansativa, tanto quanto o primeiro dia, né? Mas com uma abordagem
neurológica muito diferente, né? É outra área do cérebro que age, né? Então ela gera um cansaço diferente, mas de mesma proporção. Vai depender muito, Kim, eu não estou fugindo da pergunta, de qual é a área de maior conforto. Eu sempre recomendo de você começar ganhando. Entende? Fazer gol nos 3 primeiros minutos do jogo, cara, te ajuda, entendeu? A gerenciar melhor, né? Então, assim, se você gosta mais de matemática, se você tem um poder maior na matemática, comece com matemática. Tá bem? E depois você vai para a natureza. Mas eu gostaria de salientar para fazer a prova em blocos. Sim. Que pode ser blocos de 15 em 15, né? Tem até um novo estudo de fazer blocos 30, 30, 15, 15, né? Até baseado no estudo da maratona, né? A maratona tem 42 quilômetros e tem um quilômetro que eles chamam de muro, né? Que é o quilômetro 30, que geralmente depois de 2/3 você tem uma queda muito brusca de rendimento. Então, para o aluno muito bem preparado, né? Muito consciente, talvez fazer um bloco de 30 de uma, depois 30 de outra, depois faz 15, 15. 30 é bom que dá para controlar ali via fiscal, né? O tempo outra, corre de 30 em 30 minutos, pelo menos você consegue visualizar. E te manter conectado com o conteúdo que você está desenvolvendo. Tá com a prova na mão. Exato, cara. Então você está controlando o que está acontecendo ali. Isso é muito importante. Mas começar entre uma ou outra, eu acho muito particular, né? Muito pessoal, né? O ideal é, principalmente no segundo dia, até mais que no primeiro, né? Porque são abordagens técnicas muito distintas, né? A ciência da natureza relacionada a uma contextualização. A matemática talvez não, né? Mas muito mais do seu conforto. Escolha a bola de segurança no começo, para começar vencendo, e aí depois você vai se virando ao longo do processo do vestibular. Você vai fazer, né? Você fará. A minha experiência é assim, pessoal. Quando eu faço FUVEST, eu começo por exatas. Ah, mas é que você é professor de exatas. Não. Olha o meu pensamento. Eu fico muito nervoso no final da prova. Isso é uma particularidade minha. 5 minutos para acabar a prova. Fiscal só tem eu e mais 2 carinha na sala. Porque é isso, gente. Quem passa fica até o final. Lógico, aproveitamento do tempo. Se fosse uma rave, ficava até acender a luz, né? Mas no vestibular, deu 1h30, quer ir embora, né? Não, aí não vai dar certo. Não pode. Cara, enquanto a prova tá na tua mão, a esperança. Você tá pagando pra estar ali, cara. Fica até o fim. Se você vê o pessoal saindo, você fala, isso aí não. Eu fico na porta do vestibular. Quem sai vai tomar uma chinelada. Gente, enquanto a prova tá na tua mão, ainda tem esperança. Você tá entendendo? A prova tá ali, você ainda pode resolver, tá ali. Agora, assim, eu pergunto pra vocês o seguinte, por favor, meus colegas de humanas, não me entendam mal. Mas o que é mais fácil de você resolver nos 5 minutos finais? Uma questão de logaritmo ou uma questãozinha curtinha ali, que só leitura e... Pode ser uma questão até de química. Tem questões de química, assim, na FUVEST, tô falando da FUVEST. São curtinhas, assim, né? Você bate o olho. Uma questão que você não precise fazer muitos cálculos. Eu, particularmente, não consigo fazer muitos... Eu erro regra de sinal se eu tô nervoso. Clássico. E Tá tem alternativa lá. Tem alternativa lá. Se você erra o sinal, tem a bendita. Tem a bendita alternativa lá. Então, assim, eu particularmente deixo pro final aquelas questões que eu não preciso fazer conta. Porque eu tô nervoso, vai ser mais difícil. Como o Edu falou, é uma questão muito particular. Eu falo pro cara seguir aquilo que ele fez nos simulados. Não é verdade? Sim. Eu ia completar isso agora. E aí? Todo mundo tem que treinar antes. O que vocês treinaram? Adequar a melhor estratégia para eles, sempre em blocos. Isso no começo do ano eu falo por eles assim, testa. Faz o que você... Primeiro simulado, o que você fez? Você começou com vocês da natureza? E como a gente já conversou aqui, não abra mão durante o processo, você vou mudar a minha estratégia. Não existe essa possibilidade. O momento de testar é lá no começo. Você testou, legal. Por isso que é importante simulado.
Para você testar diversas formas. Exato. O simulado não é só para você ver quantos você acerta. É para Não. você testar a estratégia também de resolução. O simulado serve para você treinar a estratégia, o controle do tempo e errar bastante. Exato. Muito pelo contrário, não tem nada com acerto. É porque se ele tirar 0, não muda nada na vida dele. Isso, Ele aprende o que não deve ser feito. Né? exatamente. Ó, não deu certo. Bem, então quer dizer que eu nunca mais vou fazer dessa forma, vou fazer de outro Isso. jeito. Exato. Poxa, eu comecei por ciência da natureza porque eu me sinto mais confortável, mas me atrapalhei no tempo. Poxa, eu vou tentar começar por matemática. Tentei começar por matemática e... E aí você vai se encontrando, exato. né? Essa é a importância de se fazer um simulado. O que eu sigo sempre é o seguinte, eu acho que essa é uma boa estratégia. Resolvi a questão, eu tenho certeza, já passo direto para a folha de respostas. Questão por questão? Questão por questão. Por quê? É muito cansativo você deixar para passar 90 questões para a folha de respostas. 90... E aí pode Desculpa a acontecer palavra, a mas vai dar tragédia. merda. A tragédia, né? Opa! A questão 45 você põe na 46, deixa Aí 45 depois em vem. branco. Aí ele vai perceber na 90 que ele colocou 89. Aí ele pega a 90, põe na 45, entrega a prova e vai embora. Fabiano? Tá. Beleza. Então, a questão é que eu fico me inclinando assim, né? Então, eu acho que assim, a dica que eu posso dar, faz isso. Faz isso. Lógico, vai ter aquelas questões, vai ter aquela questão que você vai pular, que vai ficar, essa aqui é mais difícil, vou deixar pro final, aquela se deixa em branco. E, se não der tempo, você vai chutar, colocar qualquer coisa ali. Se der tempo, você vai voltar, vai ler e tudo mais. Mas sigam a estratégia que vocês... Até porque passar Testaram. o gabarito também é treino. Também é treino. Também tem que ser treinado. Não é só fazer a prova e ter uma estratégia. Não, e na folha. Sim. Né? Sabe, estruturada com... Preencher os alvéolos. Exato, As exato. bolinhas. A bolinha. E não pode ser aquela canetona grossa... Não, e outra, tem que ser com a caneta esferográfica preta. De tubo tinta transparente. preta, de tubo transparente. Exato, tem que fazer tudo direitinho, Simular. cara. Exato, por Simular. isso que chama simulado. Exatamente. Né? A É continha muito comum o ser aluno falar assim, feita- eu passei mal porque eu comi algo que eu nunca comi. Eu falo assim, por que você levou isso pro dia da prova? Pô, você não simulou? Sabe, não tem a sua aguinha, sabe? Descobriu na hora da prova que é Não, você intolerante à percebe lactose. no dia da prova quem é o cara que não se preparou. Ele leva uma sacola de feira cheia de comida. A mãe mandou, leva lá, filhinho. Vai lá, come essa laranja, entendeu? Sabe, esse Doritos. Não, já vi gente com um pacote de bisnaguinha cheia de presunto e queijo, um garrafão de guaraná com um copo. Você percebe, você não se preparou. Foi piquenique, foi Tem, piquenique. tem Não, até uma boa aqui. certamente você vocês leva, não- você leva o todinho. Não levem isso. Não, hein? não. Tá vendo? Tem uma boa assim. Você leva o todinho. Também, e quando você olha do lado, vê que alguém tá. Você acha que está muito melhor que você, você põe o todinho em cima da sua mesa, aperta, pega o canudinho e fura. Vai fazer assim, ó. Aí vai cair na folha de resposta do outro, você fala assim: Que pena. desculpa, foi sem querer. Pede pra trocar. Eu já abri uma garrafa de água com gás, no meio da prova me caiu a água com Meu gás toda pai em cima da amado, folha de olha. resposta. Que malvadeza, né? Malvadeza, pelo amor de Deus. É Não brincadeira, façam- hein? É brincadeira, hein? brincadeira, hein? Abre os Cheetos na hora da prova, assim, pra... Não, mas assim, o cara que tá preparado, vocês estudantes estão preparados, vocês vão levar só uma garrafinha de água, umas bolachinhas secas, Chocolatinho. chocolatinho. Uma barra de cereal. Uma coisa simples. Não dá tempo, gente, de comer. Isso. A boca seca, você vai que nem a gente aqui, toma Dá uma água. glicosadinha ali pra ter mais energia e se manter ali, né? Acabou. Porque, assim, eu vejo o aluno de alta performance, ele entra num hiperfoco, uma concentração tão grande que, pode ter um terremoto. Ele despluga, né? Pode estar rolando, como acontece muito em vestibulares particulares, pode ter a bateria da Atlética lá, pá, martelando, ele nem ouve. Não O ouve. barulho do ventilador, nada. A concentração tá tão grande. Isso a também única é coisa treinado. que eu percebo que desestabiliza muito os estudantes é realmente não poder usar o relógio, né? Por isso a importância de se treinar com bloco lá fiscal. Exatamente. 30 minutos. Exatamente. Ficar tranquilo. E a Unicamp não deixou levar relógio hoje, dessa vez também, sabia? Ah, é? Mas ela colocou o relógio na... Todas as salas tinham um A relógio. FUVEST, ela da colocou última o vez relógio. que eu fiz, também tinha colocado um relógio na parede. Então, assim... E aí volta no controle do tempo, né? O aluno ele precisa desse treino em blocos porque senão ele vai se perder no tempo. Se perder no tempo para medicina, Eu gosto muito dessa estratégia complicado. que o Edu falou de resolver em blocos. Eu particularmente acho interessante. Por quê? Porque a prova do Enem,
ela vai ter as questões médias, difíceis, fáceis, distribuídas. E dessa forma você não consegue, assim, bater o olho na questão e falar, essa questão fácil, questão média, difícil. Então é interessante você distribuir em blocos. Porque chega uma hora, você começa a olhar tanto para a mesma coisa... Sobretudo matemática, você começa a nivelar tudo do mesmo jeito. Principalmente pelo cansaço, cara. E aí, se você faz essa distinção, sabe, pré-determinadamente, você já sabe onde você começa e onde você termina. E aí o que acontece? Você tem esse tal do hiperfoco, fazendo com que você consiga controlar até aquele ponto a sua alta performance. Para, respira, tá ok? Aí você vai para um outro tipo de mecanismo cerebral. Para que você possa se conectar de uma forma diferente. Sim. Né? Para que você, numa prova do Enem, não perca o crivo e o discernimento das questões fáceis, médias e difíceis. Perfeito. Para mim, isso é a espinha dorsal de uma prova como o Enem. Perfeito. O que vocês recomendam nessa reta final para o aluno? Assim, que vocês recomendam que eles façam? Fizeram o primeiro dia Enem, ainda tem o pessoal do estado de São Paulo, principalmente, ainda tem a terça-feira de Unesp, né? Assim, o que vocês recomendam na semana entre uma prova e outra que eles façam? Isso não só para química, tá? Seja para química ou para a prova como um todo. Eu recomendo que eles tenham uma rotina mais light, mais leve, que eles sigam a rotina de ir para a aula, assistir a aula do professor e resolver as questões depois, não ficar estudando até 10 horas da noite. Não, que vocês coloquem na rotina de vocês momentos de relaxamento. O que é um momento de relaxamento para você? O que te relaxa? É jogar videogame? É fazer uma caminhada? É passear com o cachorro? É fazer um exercício físico? É se encontrar com amigos? Eu acho que é importante seguir a rotina de estudos. Ver as aulas, ver as últimas dicas que a gente vai dar. Mas também dar uma relaxada. Porque é importante chegar inteiro para a prova, né? Com a cabeça inteira na prova. Acho que é importante isso. Tem que ter energia na hora da corrida. E conversar com a família. Falar assim, eu preciso fugir de situações que me deixem nervoso, que sejam gatilhos de ansiedade para mim. Então eu peço que vocês me ajudem nisso. Abrir o jogo mesmo, sabe? Sim. Eu me lembro que em 2006, um dia antes da FUVEST, minha mãe me falou um negócio meio atravessado, eu desabei. No sábado. A gente tá na beira do precipício emocional. Cara, eu desabei, velho. Eu comecei a chorar de soluçar. E eu tava revisando semelhança de triângulos. Um dia antes da FUVEST, ficar revisando semelhança de triângulo, é um erro, né? Então eu tava super nervoso. E minha mãe falou um negócio, tipo assim... Eu lembro que ela tava passando pano no chão. Não, ela tava passando pano no chão. Ela só falou assim pra mim... Pô, você não ajuda em nada, fica pisando ainda... Sabe? Você não ajuda em nada. Nossa, eu desabei. Você só estuda. Você tá entendendo? Não, ela nem falou isso, né? Mas foi isso que você ouviu. Mas foi isso que eu ouvi. Desabei, cara, comecei a chorar. Imagina, a porcaria de prova que eu fiz, né? Mas não foi culpa da minha mãe. Foi culpa da minha carga emocional que chegou ali naquele momento. Se ela te fala isso no meio do ano... Então, e outra, né? Vida que segue. Aí poderia acontecer qualquer coisa ali no meio do caminho pra prova. Eu ia desabar também. Então, assim, a questão de você tratar o seu emocional. Acho que a questão agora é essa. Ok, o Enem é uma maratona, né? Então, no treino de maratona, né, a corrida de pedestre, o ápice dos treinos, ele vem a 45 dias, entre 45 e 30 dias antes da corrida. Por quê? Porque você precisa ter a musculatura, ter oxigenação, ter uma condição física ideal para enfrentar os 42 quilômetros, 196 metros. Então, é engraçado pensar nessa relação da prova do Enem com a preparação da maratona, porque ninguém nunca faz uma maratona antes da maratona. O máximo é 38 quilômetros, 35 quilômetros. Tá? É proibitivo você treinar os 42. Então, você vai evoluindo até o máximo, também em torno de 45 a 30 dias antes da prova, e depois você vai diminuindo. Por quê? Você precisa manter e reestruturar, porque é cansativo. E poupar energia. Poupar energia, você tem micro-lesões, tal, não sei o quê. Grave, o aluno tem que entender que o pico de performance dele se deu no final da programação. E não agora.
o pico de performance, de trabalho, de dedicação e tal. Sim, de Porque- tempo, de tempo, estudo. tá, aquela coisa, é sangue no zóio, faca na caveira, tal, de ficar até 10 horas da noite, de acordar, sabe? Essa dedicação funcional já teve o seu pico. Foi seu momento. Exatamente. Agora é o momento de você dar tempo, sabe, de relaxamento para o seu cérebro. Metaforicamente falando assim, reestruturar os seus músculos cerebrais, né? Para que você possa, na hora, ter o pico de novo. Sim. Entendeu? Sim. Então ele precisa ter muito descanso, muita paz, construir relacionamentos afetivos, sabe, de uma forma equitativa, fugir dos seus gatilhos, fazer essa combinação, né? Que, aliás, Muito boa. já devia ter feito antes, você, assim, gente, ó, é um processo que eu preciso de paz. Entendeu? Para que, naqueles momentos, tumba, ó, é uma corrida, cara, que vai começar 1 hora da tarde, terminar 6, quase à noite. Então, ele precisa ter agora uma manutenção apenas do estudo. Se ele está fazendo prova, faça provas. Se ele está assistindo aula, assista a aula. Se ele vê aulas online, podcast e tal, faça isso. Não mude a receita, mas prioritariamente se preserve. Porque ninguém vai emburrecer de hoje até a prova. Não, Exato. pelo contrário. Entende? O que acontece é que o aumento do estresse, o aumento da carga, vai diminuir a capacidade Isso cerebral pode da sua prejudicar, entrega exato. no dia. Sim. Então, quanto mais relaxado tiver, fala assim, você não está estudando. Eu estou me preparando, sabe? Porque é uma atividade que exige concentração. E a gente nem sempre consegue ficar 5 horas concentrado com a mesma pegada. Né? Difícil. E geralmente a gente vai caindo, né, depois do Oscila. último terço. Então é necessário que você esteja descansado fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Diminui a carga. Não Diminui para a carga. total, diminui a carga. Dorme bem, vai embora mais cedo, Sabe, chega mais Na tarde. véspera, É vai escolher filmes pra assistir, escolha filmes tipo Sessão da Tarde, cara. Sabe? Aquele que não precisa pensar muito, né? cara. Aquele sabe? que você pode dar uma dormida, Não, aí você aqueles acorda e também fala, nossa, que não entendeu vão ser errado. gatilhos Exato. emocionais. Sim. Exato. Foge de situações e de Assista Grey's pessoas. Anatomy. Sabe Nos essa coisa? ouçam. Esse tipo de coisa. Nos ouçam. Aí Exatamente. é uma forma, né? Você tá conectado, não tá fazendo questão. Sabe, eu vou falar uma coisa pra vocês. Durante a pandemia, aquele auge, assim, que bateu um medão, sabe? Aquele medão, assim, você fala. Eu parei de ver jornal. Parei. Nossa, todo dia, tava né? demais. Parei. Sabe, o que eu fui assistir? Eu fui assistir Brooklyn Nine-Nine. Fui ver. Minhas filhas assistem isso todo Eu dia fui agora. assistir filme que eu já sabia o final. Sim. Lagoa Azul, Marley e eu. Marley e eu a gente chora, mas... Não, assiste filme, sabe, de vitórias, tipo Gladiador. Eu assisti né? esses dias, de novo. Nossa, Coisa que também... 18ª não, é vez. coisa que não... Exato. Tem, Enche o seu coração, né? tem séries Sabe? aí que falam de serial killer e que te... Meu... Deixa mal, né? Eu não gosto de filme que deixa a gente Não, mal. bacana, mas sei lá, o momento não é esse. Você... E outra, gente, foge de gente também que faz mal. Foge de redes sociais. Redes sociais. Porque você vai encontrar lá no Twitter, não, eu gabaritei o primeiro dia e eu gabaritei, eu quase gabaritei. Não, só tem lá gênio, né? Verdade. Não, Só tem gente. E Mas também, mentirosos. Por outro lado, muita gente xingando a prova. Isso. Sabe? Xingando a prova. Não vai te levar a nada. O que você tem que entender é que você, como aluno, é um ser único. E o seu desempenho ali é único, exclusivo de você. Não adianta você ficar se comparando com os outros, não falo nem em questão de nota, mas de preparação e de entrega ali. Claro. Porque se o outro está melhor preparado, você não conhece o outro, cara. Porque ele ficou Cada um tem a sua horas e corrida, horas. sua Você não sabe se ele preparação. estava estudando, se ele estava pensando na morte da bezerra. Pensa só na sua capacidade. Costumo dizer que é uma raia olímpica, sabe, sem obstáculos. Só depende de você. Então se prepare bem, descanse, se alimente, se hidrate. Exato. Tá ok? Não faça nada daquilo que você já não fez até agora. E aí, o dia anterior mesmo, o sábado, Zero. aí é filme mesmo, Zero. pega ali, Eu lembro que ano passado... Pega não me a lembro bike, quando. vai dar um Acho que rolê ano no passado. parque. Encontrei os alunos lá no Parque do Ibirapuera. boa. Entendeu? Eu tava passeando com os meus filhos, com a minha mulher, e encontrei os alunos. A gente fez uma festa lá, você entendeu? Acho que o dia é disso. E se você encontrar gente que te faz mal, atravessa a rua, não se sinta culpado por isso, não. Finge que não conhece. Finge que não conhece, evita mesmo. Sem culpa.
sem Sim, culpa, sim, sabe? Sem Tá se culpa. preservando. Tá se preservando. Evita aqueles almoços lá de família. Nossa, evita. Evita. Almoço de família sempre tem. Não, é verdade. Ali a tia, o tio que fala, poxa, porque você viu... Você viu seu a primo? minha Seu primo já tá no terceiro ano E você de fazendo cursinho ciências ainda? biológicas. Pô, eu quero medicina das melhores. Exatamente. Né? Você tá comparando nada com nada. Não tem um concurso público pra você prestar, não, meu filho? Não, sempre Você não passou ainda? Você ainda faz cursinho? Isso. Nossa, não sei quem já tá quase se formando, você viu? Pô, isso sempre acontece. Então evita, né? Evita mesmo. Espera todo mundo almoçar, depois você vai lá e come. Pede uma marmitex. Se tranca ali. Tava conversando, lembrei de uma coisa. Tava conversando com uma aluna, acho que foi antes da Unicamp até. Ela chegou lá no sábado. Ela foi no cursinho no sábado. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Vai embora. Uma coisa meio doida, né? Você fala, pô, o coordenador tá mandando eu ir embora mais cedo, chegar mais tarde e mandou eu ir embora do cursinho, assim. Falou, pô, Chequinho, eu estudo todos os dias. Tô desde fevereiro nessa pegada. Praticamente todos os dias. Meu sábado eu fiquei ali enrolando, aí quando vê, nossa, eu tava me sentindo improdutivo. Eu falei, então beleza, fica aí. Mas não toque em nada. Fica aí, fica na resenha. Um ambiente de conforto. Fica na resenha. Se você gosta aqui de trocar ideia e tal, mas vai dar uma volta na Paulista, volta aqui, toma um sorvete, tudo bem. Pode até vir aqui, mas não toca em livro, nem nada. Eu tava até pensando tava conversando com a Mari disso. Pensando em fazer alguma atividade assim, sei lá... Lúdica, né? Lúdica. Lúdica. Campeonato de videogame. Vou levar um play lá, vamos bater um videogame aqui então. Vamos dar uma relaxada. Vamos fit dance. Tem então um plantonista lá. Isso. Tudo bem. A gente entendeu que vocês, né, não conseguem ficar muito em casa, porque já, né, acostumou, então beleza. Então vem pra cá, vamos bater uma bola aí, um CS, matar os outros ali virtualmente, entendeu? Tava pensando nisso, acho que é uma boa, né? É ótimo. A Mari falou isso. É ótimo. Poxa, entendeu? a ideia é muito boa. Traz uma bateria, um baixo, uma guitarra. Faz um som, um sarau, faz um som, toca um rock and roll, sei lá. Né? Exatamente. Fica ali, sabe? E aí, faz um espaço multiuso. Faz uma gincana de a ideia carregar é boa. o ovo na colher. Esse tipo de coisa. Eu acho que é super importante. É um dia que, assim, você precisa liberar hormônios de descanso, felicidade na sua cabeça. Ficar em paz, né? Ficar em paz, sem dúvida. Então, essa semana, ao longo dos dias, faz atividade bem tranquilo, vai relaxando. E no sábado, zero, só relaxamento. E mentalizando, né? Mentalizando que você vai aplicar lá. A concentração, é que nem um jogador de futebol. Né? Concentrado ali, sabendo o que você vai fazer. Tem que projetar, né? E na prova é um caminhão descendo a ladeira sem freio. Não sei onde vai parar. Eu já subi a ladeira, agora eu tô descendo. O Tite fala, né, a gente tá na véspera da Copa do Mundo, que você usou a metáfora da maratona maravilhosa. E o Tite também fala, pra que eu vou fazer um amistoso a 1 mês da Copa do Mundo? O risco do cara dar uma dividida e quebrar o joelho, fazer uma lesão no cara. Então é um momento realmente de você diminuir o ritmo, né? Perfeito. É isso. Bom, acho que é aquilo, a gente estabelece um tempo e sempre passa dele. Passamos, né? Acho que não teve um que a gente não passou do tempo. Vocês querem dar um recado final aí pra galera, por favor? Eu queria dizer para você o seguinte. Quando você receber sua prova, independente se é Enem ou qualquer outra, sabe qual é a sua nota naquele exato instante? 0. Você não chega na prova com 90 questões, com 80 questões. Então você não tem essa situação, não existe essa situação de você errar uma questão e dizer para você, eu perdi. Não. Você começa a prova tirando 0. Tudo que acontece é conquista. Tudo que acontece não é uma metáfora que o Edu Dias conta, que é uma tomada de posse. Vai lá e toma posse da porra da sua vaga. Tudo que acontece é uma conquista, um exercício de cada vez. Vem, vai trazendo. Se você tem um poder muito grande, você tem muitas armas, como uma guerra bárbara na época medieval, tá ok? Vai lá, afia o teu machado e vai trazendo para você. Não se sinta culpado por ter dificuldades em A ou B, na primeira ou matemática ou na segunda em química.
O que você tem é poder suficiente para trazer ao máximo de pontos para que você tenha o sucesso. Eu confio no trabalho que você fez, mas eu estarei em casa. O Fábio vai estar fazendo o vestibular, mas eu vou estar em casa rezando por você. Então ali é você, confiando em você, e eu tenho certeza que se você acreditar naquilo que você tem potencial, você vai sair vitorioso dessa batalha. Eu acredito que vocês precisam agora confiar no trabalho que vocês fizeram. Porque o principal já foi. A gente não passa na prova naquelas 5 horas. Vocês foram passando na prova ao longo do ano. Vocês foram ganhando ponto a cada ano. A questão de estequiometria, vocês acertaram lá em março. Porque vocês estudaram, se prepararam. A questão de orgânica, vocês se prepararam ao longo do ano. A questão de eletroquímica, vocês se prepararam ao longo do ano. Então, vocês já têm a prova. E ali é só um momento de construção daquilo que vocês já ganharam. Já adquiriram. A vaga já é de vocês, o momento ali é só de você formalizar o que vocês conquistaram ao longo desse ano e de outros anos. E de outros anos, porque uma prova, ela é resultado de experiência, de conteúdo, mas também de experiência emocional, de controle emocional, de controle de tempo, de controle físico, de controle da respiração, de controle de você aguentar ficar sentado lá 5 horas. Então, assim, vocês são guerreiros e vencedores. Eu ainda tenho a lembrança do meu vestibular, sabe? Eu passei na FUVEST, que eu consegui minha vaga na Poli em 2007. Então, eu ainda tenho a lembrança da dor que é você fazer o vestibular. E o que faz, eu acho que você passar é a dor. Faz você passar é a dor. Dói. Dói você ainda não ter a sua vaga. Dói você ainda não estar no lugar que você quer. E essa dor é que te motiva. Essa dor é que move você. E querer superar essa dor é que move você. Então eu digo para vocês o seguinte. Confiem naquilo que vocês fizeram. Confiem naquilo que vocês estudaram. Porque se vocês não são capazes, não tem mais ninguém que seja capaz. Se vocês não sabem, tem mais ninguém que sabe. A questão que você não souber, pode ter certeza, mas ninguém sabe. Confio no trabalho de vocês, porque eu confio e a gente tá junto com vocês. É isso. Muito obrigado. Queria agradecer a presença de vocês. E já adiantar que vocês serão convidados para outros episódios. A gente tem muita prova ainda para rolar, né? Muitos processos seletivos. Então vocês estão convidados, convocados. Uma boa prova para você, né, Valeu. Fábio? Uma boa prova para todo mundo. E se vocês estão gostando, comenta lá, manda uma mensagem para mim, para o H Plus Med, para os professores. Aliás, como que o pessoal acha você nas redes sociais? Instagram, @Fábio Machado Bueno. Pode mandar mensagem e perturbar, pode? Pode, fica à vontade. Instagram, @Eduardo Dias Mentor. E @H Plus Med, TikTok H Plus alguma coisa, Twitter H Plus. Se vocês não encontrarem os professores aqui diretamente, pode entrar no H Plus, segue lá e já acha todo mundo. Vai acabar achando todo mundo. Vou seguir o Edu Dias, não sigo você. Não. Já sigam-se. Eduardo Dias. Ninguém tem Be Real? Tô sabendo que a nova rede social é Be Real. Como? Be Real. Você tira uma foto. Dias. Não, isso eu fico um papo pra depois. Tá? É isso, gente. Valeu, obrigado. Divirtam-se. O H Plus tá on. Beijo. É nóis.